Você já parou para pensar em quantas famílias parecem perfeitas na rede social? Mas será que tudo isso é real? O caso de hoje é sobre uma família que parecia viver em um sonho. Um casal admirado, 6 filhos adotados e conhecidos por espalhar mensagens de amor e inclusão. Mas por trás das redes sociais, tudo era completamente diferente. Que poucos sabiam que aquela família escondia abusos, fome e muito medo. Um desfecho que poderia ter sido evitado. Enquanto eu fazia esse roteiro, cada informação me deixava revoltada, justamente porque quem deveria proteger é quem fez mal. Eu já peço para você, nesse comecinho, deixar seu like, seu comentário, que isso me ajuda muito a trazer casos como esses para vocês. Pega seu café, se ajeita na cadeira e bora comigo conhecer esse caso bizarro da família Hart. Jennifer Hart nasceu em 4 de junho de 1979 em Dakota do Sul. E a mais velha de 3 irmãos, cresceu em uma típica cidade pequena americana, onde todos se conhecem. Já na adolescência, tinha a fama de ter uma personalidade forte e difícil de lidar, e sempre buscando brigas. Na faculdade, ela furtava objetos de colegas, o que já era um sinal vermelho de um desvio de caráter. Na universidade, Jennifer conheceu Sarah, também nascida em 1979. Sarah era completamente diferente. Era discreta, calma e passiva. Sarah era descrita como uma filha responsável, vindo de uma família conservadora de 4 irmãos. As duas se aproximaram durante a faculdade de educação infantil e, em pouco tempo, se tornaram inseparáveis. Oficialmente, para todos os amigos e familiares, elas eram apenas colegas de quarto e grandes amigas. Mas, em segredo, viviam um relacionamento amoroso. O namoro seguiu escondido até 2004, quando se mudaram para Minnesota. Ali, mais livres, decidiram se assumir como casal. Mas essa decisão trouxe consequências que abalou Jennifer. Perderam amigos, enfrentaram a homofobia, mas sempre se mantiveram firmes. Em 2005, Sarah adotou legalmente o sobrenome de Jennifer, um gesto que para elas era considerado um compromisso público de amor. Ambas trabalhavam em uma grande loja de departamentos, até que, com o tempo, Sarah foi se destacando e se tornou gerente. Jennifer pediu demissão e deixou o emprego, e o motivo era que o casal queria dar mais um grande passo. Elas queriam filhos. Quando Jennifer deixou o emprego, já era claro na cabeça dela e da Sarah o que elas realmente queriam. Elas queriam ter filhos, mas elas não queriam ter filhos através de inseminação. Elas queriam ter filhos adotivos. E não demorou muito até que isso acontecesse. Em 2006, as duas receberam a proposta de adotar 3 irmãos pequenos. E aqui vai um dado importante. Quando irmãos entram no sistema de adoção, geralmente é impossível que eles sejam adotados juntos. Então, geralmente, eles são separados. Mas Sarah e Jennifer ficaram extremamente felizes porque elas queriam uma família grande. Então, elas decidiram adotar os 3 juntos. Foi assim que Abigail, de apenas 2 anos, Hannah, de 4 anos e Marcus, de 7 anos, foram os primeiros filhos a entrarem na vida delas. A mãe biológica havia perdido a guarda por problemas com vícios de drogas. E claro, nas redes sociais isso se transformou em espetáculo. No Facebook, Jennifer escrevia textos longos, cheios de emoção, contando sobre os desafios da maternidade, sobre noites sem dormir, sobre as crises de adaptação, mas junto dessas palavras sempre vinham as fotos sorridentes da família, que sempre tinham a intenção de mostrar a família perfeita. No YouTube, ela chegou a criar um canal para postar vídeos simples das crianças, brincando em festivais, dançando, se divertindo, nada muito produzido, mas tudo cuidadosamente escolhido para reforçar aquela imagem de harmonia. 2 anos depois, em 2008, decidiram aumentar ainda mais a família e retornaram na mesma agência de adoção. E nessa agência, elas conseguiram adotar mais 3 irmãos. Devon, de 5 anos, Jeremiah, de 4 e Sierra, de 3. Agora, elas eram mães de 6 filhos adotivos. Para quem acompanhava elas no Facebook e no YouTube, era um retrato perfeito de uma família maravilhosa, cheio de inclusão e amor. Eles sempre iam para eventos que lutavam por mais amor, por mais inclusão e distribuíam abraços. Eles tinham um cartaz muito famoso que eles andavam que dizia abraços de graça. Por trás das fotos do Facebook e dos vídeos felizes do YouTube, sinais preocupantes começaram a aparecer. Em 2008, Hannah, uma das filhas, chegou à escola com hematomas no braço esquerdo. Quando a professora perguntou o que tinha acontecido, a resposta foi direta. Minha mãe, a Jennifer, me agrediu. Era a primeira vez que alguém de fora ouviu da própria criança aquilo que até então ninguém conseguia imaginar. As autoridades foram chamadas, Sarah foi interrogada e assumiu a culpa por completo.
mesmo a menina falando claramente que foi a Jennifer. Sarah foi condenada a 90 dias de prisão e 1 ano de serviços comunitários, mas que ela trocou por cestas básicas, ou seja, nada aconteceu. 2 anos depois, em 2010, foi a vez de Abigail dar sinais. Ela confidenciou aos professores que tinha medo de casa, mostrou marcas pelo corpo e contou que havia sido agredida porque as mães acharam que ela tinha roubado algumas moedas. Quando a polícia decidiu entrevistar as crianças, ouviu relatos de espancamentos, castigos constantes e até privação de comida. Mas mesmo assim, nada foi levado a sério. Elas assumiram a culpa, disseram que era difícil lidar com crianças que tinham problemas devido à vida que os pais tinham por conta das drogas ingeridas e, mais uma vez, a assistência social achou que não era um caso alarmante. Enquanto isso, as crianças voltaram para casa e a família perfeita continuava sendo exibida no Facebook e no YouTube. Depois das denúncias, Jennifer e Sarah sabiam que a escola era um ponto vulnerável. Era lá que os professores percebiam as marcas que as crianças desabafavam sobre a fome e a violência. Em 2011, tomaram uma decisão de tirarem todas as 6 crianças da escola. Queriam dar aula em casa. Mas a verdade é que elas não queriam provas das monstruosidades que aconteciam dentro da casa. Nas redes sociais nada mudava. No Facebook, Jennifer seguia postando fotos da família, com camisas iguais, legendas inspiradoras, frases sobre amor e inclusão. No YouTube, os vídeos mostravam as crianças sorrindo, participando de festivais, dançando músicas alegres. A imagem era sempre a mesma, de uma família unida, feliz e harmoniosa. Mas para vizinhos e alguns amigos mais próximos, alguma coisa parecia estar errada. As crianças quase nunca eram vistas brincando na rua. Quando estavam em públicos, pareciam sempre estar seguindo uma regra rígida demais da Jennifer. Se arrumavam com roupas coloridas para foto e sorriam, mas logo depois das fotos ficavam tristes novamente. Alguns vizinhos disseram que as crianças eram apenas bonequinhos da Jennifer, que ela fazia o que queria com eles. Em 2013, essa encenação ganhou ainda mais força quando a família se mudou para Portland. Lá a família começou a frequentar festivais de músicas, protestos por inclusão, eventos sociais. Estavam sempre juntos e sempre sorridentes. Eles iam juntos a festivais, protestos, caminhadas por causas sociais. Jennifer sempre com uma câmera na mão, Sarah sempre ao lado e as crianças vestidas com roupas combinando. Era um show de aparência. Mas foi em 2014 que a família chegou ao auge da fama. Durante um protesto contra a violência policial a negros, Devon, o filho mais carismático dos 6 filhos, considerado o filho mais amado, mais fotogênico, o que tinha uma energia assim mais alta astral, que conseguia conquistar todos, e também o mais explorado. Ele foi fotografado abraçando um policial branco e chorando. A foto correu o mundo e emocionou demais a internet. No Facebook, a foto viralizou como um símbolo de reconciliação e de esperança. Um garoto negro adotado por 2 mulheres brancas e lésbicas, demonstrando amor no meio de um protesto contra o racismo, abraçando um policial branco. Para milhões de pessoas, era o retrato perfeito da inclusão, coragem e superação. De repente, todos queriam saber quem era aquela família maravilhosa, quem era aquela família exemplar. E a narrativa estava bem completa. A família Hart era aquela família perfeita de comercial de margarina. Enquanto a foto de Devon corria o mundo, dentro de casa as coisas só pioravam. Alguns vizinhos notaram detalhes estranhos. As crianças não brincavam do lado de fora como qualquer outra. Raramente demonstravam alegria e espontaneidade. Era como se vivessem em constante estado de alerta com medo de errar. E havia também o problema da comida. Amigos próximos relataram que durante jantares todos recebiam pizza, exceto as crianças, que recebiam uma fatia irrisória. Ou muitas das vezes nem recebiam absolutamente nada. Teve um dia que as crianças acharam alguns pedaços de pizza e acabaram comendo, pois elas estavam famintas. E elas foram pegas e castigadas. E adivinha qual era o castigo? Ficar sem comer no dia seguinte. E também incluía em ficar deitado em silêncio absoluto, sem se mover. E todos percebiam que as crianças estavam cada vez mais magras, menores para sua idade, mas nas redes sociais era considerado histórias inspiradoras. Jennifer sempre falava que seus filhos tinham peculiaridades com a comida, que eram compulsivas, resultado de uma infância muito difícil com mães que eram dependentes de droga. Ela sempre ressaltava isso. Imagina as crianças sempre tendo que ouvir isso. E assim ela conseguia com maestria transformar abusos em narrativas de superação. E no YouTube ela continuava postando e mantinha o teatro de família perfeita. Mas alguns vizinhos, familiares e alguns amigos denunciaram a família por maus tratos. Mas sempre que as autoridades eram acionadas,
Jennifer e Sarah sempre davam um jeito de explicar tudo. Dizia que os filhos tinham traumas, que inventavam histórias, precisavam de atenção extra e, mais uma vez, os abusos passavam despercebidos. Em 2017, Hannah, com 15 anos, tomou coragem e fugiu de casa. Ela abriu a janela do quarto e se jogou para fora, de noite. Descalça, apavorada, correu até a casa dos vizinhos mais próximos, Bruce e Dana. Quando Bruce atendeu a porta, encontrou a menina tremendo, chorando, implorando: "Me esconda, por favor. Elas nos chicoteiam com um cinto." Para os vizinhos, aquilo foi um choque. Dana tentou acalmar Hannah, mas a menina parecia em pânico, dizendo que não queria voltar para casa, que tinha medo das mães, que era abusada. O relato foi tão desesperador que Bruce e Dana decidiram que chamariam o serviço de proteção à criança no dia seguinte. Mas antes que isso acontecesse, Jennifer apareceu na porta dos vizinhos, com seu jeito persuasivo, e explicou que Hannah era instável, estava fragilizada pela morte recente dos 2 gatos da família, que havia tido um acesso de raiva, que ela tinha problemas mentais devido às drogas que a mãe dela usava quando ela ainda era criança, então ela ficou com sequelas. E para reforçar a versão, no dia seguinte entregou aos vizinhos uma carta supostamente escrita por Hannah, pedindo desculpas, dizendo que havia inventado tudo para chamar atenção. Para Dana, algo ainda continuava muito suspeito. Dana chamou as autoridades e, adivinha, nada aconteceu mais uma vez. Essa já é a 5ª vez que as autoridades são acionadas e nada acontece. Devon também conseguia fugir de casa durante o período da tarde, durante muitos dias seguidos. Ia na casa desses mesmos vizinhos, pois como era uma área rural, os vizinhos mais próximos eram esses, e sempre pedia comida a eles. Todos os dias. O casal ficou em alerta, denunciou mais de uma vez. As autoridades tentaram ir na casa novamente, mas nunca mais conseguiram encontrar a família. Infelizmente, essa teria sido a última chance de salvar aquelas crianças. No dia 26 de março de 2018, as autoridades receberam uma chamada de emergência falando que havia um carro a mais de 30 metros de penhasco destruído, uma SUV de cabeça para baixo, na estrada mais famosa da Califórnia. O carro estava completamente destruído, mas dentro do carro a cena era devastadora. Havia os corpos de Jennifer e Sarah, que estavam mortas. 5 das 6 crianças também. Hannah, 16 anos, Mark, 19, Jeremiah, de 14, Abigail, de 14, Sierra, de apenas 12 anos. O corpinho de Devon, de 15 anos, nunca foi encontrado. Os exames mostram que ele estava no veículo no momento da queda. Oficialmente, foi declarado morto. As primeiras suspeitas eram de acidente, mas logo os exames começaram a revelar a verdade. Jennifer, que estava ao volante, tinha uma quantidade de álcool no sangue bem acima do limite permitido. Ela estava completamente embriagada e ela não estava acostumada a ingerir álcool, pois fazia parte de uma religião que não permitia. Sarah e 2 das crianças tinham doses altas de um antihistamínico usado como sedativo. Nenhum dos passageiros estava de cinto de segurança. Inicialmente, acharam que poderia ser um acidente, mas a perícia deixou claro que o carro não caiu. Ele foi jogado do penhasco. Em nenhum momento o freio do carro foi acionado. Foi um homicídio seguido de sua própria eliminação, chamado aniquilação familiar. E como se não bastasse, os legistas encontraram nos corpos das crianças marcas antigas de abuso, hematomas que não tinham ligação com o impacto da queda. A família que o mundo inteiro admirava como exemplo de amor e inclusão era, na verdade, um pesadelo cuidadosamente disfarçado. A tragédia da família Hart só mostrou ainda mais pra gente que as redes sociais não é nada do que parece. Por trás das fotos perfeitas e dos vídeos felizes, havia abuso, fome e medo. Uma vida de fachada que acabou terminando em um penhasco com várias vítimas. E é impossível não se perguntar até que ponto podemos acreditar no que realmente vemos nas redes sociais. E se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário, me diz o que você achou sobre esse caso, você já conhecia esse caso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!